Como já citado, na próxima quinta-feira, dia 31, comemoraremos os 507 anos da Reforma Protestante. Mesmo já passando mais de 5 séculos desde que o movimento da Reforma aconteceu, cada vez que nos voltamos às teses defendidas pelos reformadores, algo novo temos a aprender. Assim é a história da Igreja, e particularmente a história da Igreja de tradição reformada, da qual fazemos parte. A Reforma Protestante faz brotar em nós o interesse em relação aos mais diversos temas que determinaram esse movimento iniciado na Alemanha no século XVI, como também os demais movimentos de reforma que existiram posteriormente na Europa, como, por exemplo, o ocorrido na Suíça sob a liderança de João Calvino. Durante todo o mês, o tema central das nossas mensagens refere-se à pessoa de Cristo. Somente Cristo, nossa fé e esperança. E a proposta desta manhã, muito mais do que destacar a pessoa de Cristo como Salvador, o que faremos no final desta mensagem, será o fato de darmos ênfase à pessoa de Cristo como Senhor. Somente Cristo como Senhor está entre os temas fundamentais da Reforma. Os reformadores pregaram arduamente sobre o senhorio de Cristo. Na verdade, com toda certeza, seria para eles muito mais fácil falar somente a respeito de Cristo como Salvador. Seria uma mensagem mais leve, mais suave aos ouvidos e aos questionamentos da época. Talvez não encontrariam tantas resistências, pois a palavra estaria voltada somente ao conforto divino proveniente da salvação e não sobre o compromisso de mudanças e transformações radicais, tanto no comportamento eclesiástico quanto social e político da época. Assim como a Europa passava por profundas transformações, também a Igreja deveria passar. Deveria compreender a profundidade da autoridade das Escrituras quanto ao conceito verdadeiro sobre quem é o Senhor da Igreja. A Reforma conduziu seus líderes à profunda compreensão do senhorio de Cristo e às reais necessidades de mudanças. Estudaram e ensinaram que somente Cristo é o Senhor. E baseados nessa proposta, o texto que lemos nos convida a um olhar para a pessoa de Cristo, não apenas como Salvador, mas principalmente como Senhor. Cabe ressaltar logo de início que a Bíblia fala muito mais da pessoa de Cristo como Senhor do que de Cristo como Salvador. Apresenta Cristo como Senhor da criação, Criador de todo o universo, daquele que é Senhor de toda a história, Criador do homem e da mulher, criado sim à sua imagem e semelhança. Toda a criação louva ao Criador e curva-se ao senhorio do Cristo encarnado. Quando voltamos ao texto, necessitamos pensar que, primeiro, estamos no final do primeiro século. Crises, perseguições, medo, insegurança eram palavras que permeavam o cotidiano dos primeiros cristãos. Esperança, alegria, paz, vitórias eram palavras consoladoras vindas por parte dos apóstolos através de suas cartas. Muitos ensinos estranhos
estavam tirando Cristo do centro da vida dos primeiros cristãos. E é por isso que a palavra Cristo, ou versículos referentes a Ele, aparecem tantas vezes no texto que lemos e no livro todo de Colossenses. Por exemplo, a expressão ele ou nele aparece cerca de 22 vezes. A ideia de Cristo, cerca de mais ou menos 18 vezes, num total de 40 vezes em todo o texto. Mas afinal de contas, conforme o texto lido, o que significa submeter-se ao comando de Cristo como Senhor da igreja? Quero convidá-los a dividir o texto em apenas duas grandes partes. E fundamentados na orientação do apóstolo, é possível compreender a prática de uma vida cristã submetida ao senhorio de Cristo, convictos de que Cristo, em primeiro lugar, segundo o próprio texto que lemos, é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro. E ele, como primogênito de toda a criação, tem a autoridade sobre todas as coisas. Os credos antes da reforma, como por exemplo o credo niceno, esses credos já afirmavam que Cristo, como Filho de Deus, é gerado do Pai. Não é uma criação qualquer, não é uma criação posterior. Ele estava no princípio com Deus e como verbo encarnado se fez carne e habitou entre nós. Portanto, quem é gerado vem do ventre. Daí a certeza de que somos transformados de criaturas pecadoras em filhos e filhas, gerados devido ao sacrifício de Cristo na cruz. Nascemos do ventre divino por amor. Ele existia antes de toda a criação por amor a nós. Ele participou da criação do universo por amor a nós. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz por amor a nós. Tudo está sob o controle de Cristo. Desde Gênesis até o Apocalipse, exige-se respeito à autoridade divina. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Toda a criação se prostra à autoridade de Cristo e nada obscurece a sua glória. Como fundamento da teologia reformada, o mundo compreende o significado do senhorio de Cristo, escutando a mensagem da igreja e observando o modo da igreja viver, tanto no templo quanto na sociedade. Se a igreja não viver a realidade dessa submissão inteira a Ele, o mundo não irá crer. O apóstolo, aos Colossenses, descreve a relação orgânica que existe entre Jesus e a sua igreja. Quão solene é a nossa responsabilidade de não trazer ao corpo de Cristo atitudes rebeldes, desobediências escondidas, pecados não confessados. Para a Escritura, ninguém deve ser aceito na comunidade sem compreender e aceitar Cristo como Senhor. Esta é a primeira ideia, o primeiro conceito básico do senhorio de Cristo como primogênito. Mas temos a segunda e importante tese também. Ele é, como Cristo Jesus, ele é a cabeça do corpo, a cabeça da igreja. A vida da igreja surge a partir de Cristo. Ele é a autoridade máxima. Antes de ser uma organização, a igreja é um organismo. E sob essa tese, os reformadores desenvolveram toda a proposta de ensino e combate às heresias que inundavam os corredores da igreja no século XVI. Segundo a orientação do apóstolo, no corpo, a cabeça controla todos os movimentos, desejos e apetites. Quando a cabeça não controla os membros e suas funções, o corpo fica gravemente doente. Quantos milhões são gastos em todo o mundo
na busca de curas para o cérebro, cujos desejos não são subordinados ao raciocínio. Quando a cabeça não controla o corpo, instala-se uma situação de crise, surgindo as mais diversas enfermidades. No campo eclesiástico, a saúde e a vitalidade da igreja dependem da sua submissão à vontade da cabeça, que é Cristo o Senhor. Há 507 anos a Reforma defendeu a submissão à pessoa de Cristo e o retorno às práticas do verdadeiro ensino bíblico que enfatizam Cristo como Senhor da igreja. No ensinamento dos reformadores, Jesus é o modelo de amor e dedicação à obra, inclusive de amor e dedicação à casa do Senhor. A Reforma nos convida à compreensão e a viver diariamente o conceito de igreja submissa ao senhorio de Cristo, como sendo igreja, assembleia de um povo santo, de uma comunidade que cultiva a prática diária da oração e da comunhão, pois igreja verdadeira é igreja obediente à cabeça, onde cada membro do corpo sabe o seu devido lugar, onde cada membro se preocupa com a dor do outro e com as suas necessidades, onde não há disputas de ministérios, cargos ou funções, onde a vaidade é extirpada, pois todos os membros estão diretamente ligados e orientados por aquele que é a cabeça maior. Irmãos, irmãs, quem crê verdadeiramente em Jesus como Senhor, ama a sua igreja, não apenas com palavras, mas com atitudes. Atitudes do bem, atitudes que constroem, que edificam, que abençoam o próximo. Isto é ser igreja de Cristo, povo santo de Deus, que confessa a Cristo como Senhor. Como dissemos no início, há um caminho fácil a ser trilhado para confessar Cristo como Salvador. Isso é muito bom e necessário. Ele, como primogênito de todas as coisas, é o nosso Salvador. Através dele fomos resgatados por alto preço. Através dele fomos justificados mediante a fé. Conhecemos a graça encarnada que nos salvou, dando-nos a oportunidade de viver pela fé a esperança da vida eterna. Esse é o Cristo, nosso Salvador. Contudo, a igreja precisa também viver e cultivar a sua espiritualidade sob o senhorio de Cristo. O Cristo cabeça da igreja, que orienta e determina o caminho do seu povo. O Cristo que nos conduz a servir, descobrindo qual o nosso lugar no corpo. Precisamos confessar que muitas vezes não desejamos nos submeter à autoridade de Cristo como Senhor. Queremos ser senhores das nossas vidas. Não pedimos a opinião divina em muitas das nossas decisões. Quantas vezes temos belas ideias, grandes projetos e poucas atitudes em relação à submissão à autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo sobre a sua igreja não pode e não deve ser questionada. Ele manda, nós obedecemos. Cristo é o Senhor, somos seus servos. Quando falamos no início que toda a criação louva ao Criador e curva-se ao senhorio de Cristo, somos conduzidos a pensar que o que cantamos e o que pregamos deve-nos também conduzir a verbalizar Cristo como Senhor. Aqui uma observação. Infelizmente, até muitas das músicas que são cantadas nas nossas igrejas refletem nossa insubmissão bíblica e teológica ao senhorio de Cristo. Em algumas delas, Cristo é colocado como propriedade particular e não adorado como Senhor. Observemos quantas músicas são escritas na primeira pessoa. Eu, meu. Esses são os pronomes mais utilizados. Há tempo convivemos com uma teologia solta por aí, determinando o que fazer, como fazer e quando fazer. Não se dá ordem onde Cristo é Senhor. Carecemos de uma igreja diaconal,
serva do Senhor Jesus, para aí sim nos transformarmos em uma igreja missionária. Vivemos em um tempo em que muitos dizem aceitar a Cristo como Salvador, professam a fé, cantam com emoção, porém nem todos aceitam a Cristo como Senhor. Aceita-se o Cristo da manjedoura, mas não o Cristo da cruz. O Cristo da manjedoura é a alegria da presença de uma criança em nossas vidas. É o renascer da esperança que Deus coloca no futuro da humanidade. Isso é maravilhoso, isso é abençoador, porém não podemos nos esquecer do Cristo da cruz. O Cristo da cruz traz os sinais dos cravos e da coroa de espinhos, traz compromisso de nos apresentarmos como verdadeiros discípulos a serviço do reino, traz a sensibilidade do cuidado, do perdão que nos ensina a dar a outra face, da misericórdia que restaura o ser humano em meio aos entulhos da vida. Em outras palavras, o Cristo da cruz provoca transformação em nossas entranhas, pois só Ele conhece verdadeiramente o nosso interior. Sob o senhorio de Cristo não somos mais o mesmo, queremos servir como Ele serviu, queremos lavar os pés como Ele lavou. Ele é o Senhor, Senhor para nos orientar, Senhor para nos abençoar, Senhor para nos dar os conselhos, os melhores conselhos, tanto na vida pessoal quanto na vida da igreja, Senhor para nos corrigir, Senhor porque sabe o que é melhor para as nossas vidas, pois foi Ele quem nos fez e dele somos. Ele é o Senhor desta igreja. Costumamos dizer, vou à minha igreja. Isso não está errado, porém a igreja é dele. Ele nos recebe nesta manhã em sua casa e ao nos receber, sabe o que é melhor para a sua igreja hoje e eternamente. Submeter-se ao senhorio de Cristo deve ser motivo de alegria e gratidão, sabendo que para a nossa vida Ele sempre tem o melhor. Daí é possível conciliar a beleza da salvação em aceitar a Cristo como Salvador e Senhor. Ele é Senhor e nos ama como Salvador. Conhecer e comemorar a história da Reforma Protestante é permitir que tenhamos tempo de gratidão. Gratidão pela linda história da salvação que Deus nos proporcionou através de Cristo Jesus. Ele veio para nos salvar e a nós cabe servi-lo com alegria, dizendo sempre ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Que assim seja, para a glória de Deus Pai. Amém.